sou o Dieguinho, então rapaziada, tá entrando no ar mais um girão de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante, segue a gente lá no Instagram e vamos logo às informações. Bom galera, vamos começar esse vídeo aqui com algumas curiosidades. Primeiro, vocês sabiam que o Rômulo tem 5 jogos como titular nessa Série B com a camisa do Vasco? E até agora o Vasco não perdeu enquanto o Rômulo começa o jogo como titular. Foram 4 vitórias e apenas um empate. O Rômulo é o pé de coelho. Não diria para vocês que o Vasco vence devido à presença do Rômulo, mas é aquela famosa estatística que não serve para nada, né? Mais um rolê aleatório, como a gente costuma dizer. Mas, pelo menos o Rômulo tem dado um pouco de sorte aí para o time do Vasco. Inclusive, a tendência é que ele seja mantido como titular para o próximo jogo. O Lisca deve manter o mesmo time para o jogo que vai rolar amanhã em São Januário contra o Vila Nova. A única diferença é que o Germancano tomou o 3º cartão amarelo e está suspenso e não poderá enfrentar a equipe goiana. Quem deve jogar na sua vaga é o centroavante Daniel Amorim. Então, um jogador que a galera queria ver com um pouco mais de sequência, e ele vai ter aí, acredito eu, 90 minutos para poder mostrar o seu futebol. Então, o provável time do Vasco contra o Vila Nova amanhã é Vanderlei, Léo Matos, Miranda na zaga ao lado do Leandro Castan, Zeca, Rômulo, Juninho, Sarrafiore ou Marquinhos Gabriel. A tendência é que o Sarrafiore comece o jogo, Léo Jabá, Morato e na frente Daniel Amorim. Esse é o provável time do Vasco, segundo o Globoesporte.com. Também não acharia nenhum absurdo o Marquinhos Gabriel voltar à equipe, mas acredito que o time deve ser esse mesmo que eu cantei, talvez com a entrada do Marquinhos Gabriel na vaga do Sarrafiore, já que o Marquinhos Gabriel saiu do time por questão de estar sendo poupado, não por questão técnica, pelo menos na avaliação do Lisca, beleza? Vamos falar agora aí da seleção da rodada. O Vasco teve 4 jogadores que entraram na seleção da rodada, que são os laterais Zeca, Léo Matos, o goleiro Vanderlei e também Sarrafiore. Inclusive, falando de Sarrafiore, ele está concorrendo aí para ser eleito o craque da rodada. E aí, gostaram do nome dos jogadores que entraram na seleção? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, a parada é a seguinte: o Germancano cada hora é especulado num clube, né? E novamente o nome do Cano tá sendo aventado lá pelos ares tricolor do Morumbi. Eu vou deixar com vocês o companheiro Jorge Nicola, lá no canal do Nicola. Ele trouxe um pouquinho mais de informação. O São Paulo tá indo ao mercado atrás de centroavante. Ele e o Benítez jogaram contra recentemente pela Copa do Brasil, teve todo aquele carinho ali. E aí sabe que onde está o Benítez ou está o Cano, especula o nome de um jogador para lá ou para cá. Vou deixar com vocês o próprio Jorge Nicola comentando essa situação. Quero fechar o vídeo falando sobre a possibilidade de o São Paulo buscar algum reforço na Série B do Campeonato Brasileiro. Os nomes especulados: Germancano do Vasco, Edu, atacante artilheiro da competição da 2ª divisão com a camisa do Brusque, Bruno Sávio, um dos destaques do Guarani até esse momento. Repassei a pergunta para uma fonte minha do São Paulo, uma pessoa ligada ao departamento de futebol. E a pessoa assegurou que, daqui a pouco eu respondo. Antes, só contextualizar sobre o momento de cada um desses 3. Até porque não são, exceção ao Cano, jogadores muito conhecidos, então é legal você conhecer um pouquinho sobre como é que estão esses jogadores. Quero começar justamente sobre o Eduardo. Artilheiro isolado da competição, ele tem 10 gols marcados, momento espetacular. Não é um jogador de muito nome, não é um jogador de um currículo bastante grande, mas tem deixado excelente impressão por causa dos seus gols marcados. O Bruno Sávio tem 6 gols com a camisa do Guarani, jogador que é o 7º maior artilheiro. Ele tem o mesmo número de gols do que o Cano, só para vocês entenderem. E também é pretendido pelo Santos. O Fernando Diniz já fez a indicação da contratação do Bruno Sávio. Sobre o Cano, todo mundo já conhece, são 6 gols no Campeonato Brasileiro, outros tantos na Copa do Brasil, mais Campeonato Carioca, enfim, uma média superior a meio gol por jogo desde que foi contratado pelo Vasco na temporada passada. Eles, por jogarem a Série B, não teriam qualquer impedimento de chegar ao São Paulo pelo limite de jogos. Você vai lembrar que todos os atletas que integram a 1ª divisão só podem jogar por outro time da Série A desde que não tenham ultrapassado o limite de 6 jogos. Na Série B esse limite não existe, então seria até mais fácil. Outro ponto que poderia jogar a favor, as condições financeiras. É muito mais simples tirar um atleta de um time da 2ª divisão, quando eu falo em salário, também para aquisição dos direitos econômicos, do que concorrer com os times da Série A. Mas, apesar de tudo isso, dá para descartar a possibilidade de o Cano
do Edu e também do Bruno Sávio serem contratados. Conversei com esse dirigente do Tricolor com quem eu disse agora há pouco, antes de gravar o vídeo, ele assegurou que nem se conversa sobre essa possibilidade. São Paulo tem feito mistério, afirmado que nesse momento não busca um centroavante. E eu tenho a impressão, e não é uma informação, é só uma impressão, de que o São Paulo segue buscando um camisa 9, por entender que é a posição mais carente. Mas, como todas as repercussões das frustradas negociações com o Benedetto, com o Caleri e com o Borré geraram ainda mais pressão para os dirigentes do São Paulo, os dirigentes procuraram agora uma nova estratégia, de dizer que não há uma busca por um centroavante, embora São Paulo trabalhe nos bastidores. Facundo Ferreira, Agostinho Álvares, esses são alguns dos nomes especulados, alguns dos nomes comentados, Inácio Ramírez que joga no futebol uruguaio, enfim, qualquer novidade prometo trazer para vocês. Bom, galera, tem mais algumas notícias importantes para trazer para vocês. Vou falar do Zeca e do Marquinhos Gabriel também. Mas antes, presta bastante atenção aqui. Você que acompanha o canal Futebolaço, você gosta de notícia e informação, não é bem verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. Cara, a OneFootball é espetacular. Se liga a todos os serviços que ela presta de graça na palma da sua mão. Baixando o OneFootball, você tem notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu de graça na palma da sua mão. Além de poder assistir a todos os jogos do campeonato alemão. Tem Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund. Você vai poder ver os jogos do Paulinho aí, nossa cria que acabou de ser campeão aí e ganhar o ouro olímpico nas Olimpíadas com a seleção brasileira. E também você tem acesso de dados estatísticos, tabelas, classificações de campeonato. E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. E aí toda vez que tiver notícia do Vascão, a OneFootball manda uma notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E é de graça. Quem baixa o OneFootball não consegue mais viver sem. Bom, galera, vamos falar agora do Zeca. O Zeca vem se destacando bastante no Vasco. Teve um período ali de jogos ruins, mas começou a dar uma subida de produção novamente. O Zeca ao lado do Matias Galarza são os dois jogadores do Vasco que mais roubaram bolas na Série B. São 24 desarmes para esses dois jogadores. O Zeca é o jogador do Vasco que melhor tem um aproveitamento em cruzamentos. Ele cruzou 71 bolas e acertou 20 cruzamentos. Desses 20 cruzamentos, 2 delas saíram assistências para gols do Vascão da Gama, beleza? Vamos falar agora de Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel, ao longo da temporada 2020 inteira, ele disputou 20 jogos divididos ali entre Cruzeiro e Atlético Paranaense. E em 5 meses de Vasco da Gama, Marquinhos Gabriel já tem 24 jogos, superando uma temporada inteira ano passado por essas duas outras equipes. Marquinhos Gabriel é o vice-artilheiro do Vasco com 6 gols marcados e é o líder de assistências do Vasco na temporada. E é o jogador do Vasco que mais tem participações em gols, inclusive pegando o recorte histórico dos últimos anos. Marquinhos Gabriel, desde 2018, é o meia do Vasco que mais participa de gols, seja em gols ou também em assistência. É bem verdade que a gente tem que dar uma contextualizada nos números. A questão de enfrentamento é importante. Marquinhos Gabriel vem jogando o Campeonato Carioca, uma segunda divisão e Copa do Brasil pegou adversários mais frágeis. Quando pegou o primeiro adversário mais forte, que foi o São Paulo, o Marquinhos Gabriel não foi bem e também nenhum desses dois números aí ele conseguiu colocar na estatística dele. Nem fez gol e também não deu assistência. Aproveitando que eu falei dos números do Zeca e também do Marquinhos Gabriel, outro jogador que também está no Vasco e superou seus números da sua última temporada no seu antigo clube foi o Léo Jabá. O Léo Jabá tem até aqui com a camisa do Vasco 2 gols marcados e 4 assistências. Inclusive o Paok no mês passado tentou pedir o retorno imediato do jogador, fez até uma pressão muito forte, a ponto do jogador ter que ir com seu empresário a São Paulo para poder bater o pé e ficar no Vasco. O Léo Jabá tem contrato com o Vasco por empréstimo até março do ano que vem, beleza? Diria para vocês que a chance do Léo Jabá ficar pro Vasco para a temporada do ano que vem é 0. Inclusive, já até falei algumas vezes aqui no canal, devido a essa circunstância do Vasco viver remontando o time, uma eterna reconstrução, ou porque vendeu algum jogador, ou porque pegou algum jogador bom e ele vem por empréstimo e aí no outro ano o clube de origem pega de volta. Então, o Vasco já tem que se preocupar num jogador que vai fazer a função do Léo Jabá. Não dá para contar com ele para a próxima temporada, beleza? Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Chegou a ter que dar essa moral, deixa o like que ajuda bastante. E claro, se for sua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Não sei se eu consigo voltar hoje ainda aqui no final da noite
para trazer aquele girão de notícias para vocês. Hoje é meu aniversário, vou comemorar daqui a pouquinho, então não sei se eu chego a tempo de fazer mais um vídeo. Se não, amanhã pela manhã o Dieguinho tá chegando com mais informações, beleza? Chegou até aqui, dá essa moral, deixa o like que é bastante importante, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. É isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e a qualquer momento de volta nós tamo junto, valeu, fui!